Esta é a República de Nauru, um país minúsculo com uma área de apenas 21 km² e uma população de cerca de 12.500 habitantes, sendo a terceira menor do mundo, superada apenas por Mônaco e Cidade do Vaticano. Apesar de seu pequeno tamanho, Nauru tem uma história econômica fascinante e turbulenta. Enquanto muitos países dependem de recursos naturais, como o petróleo do Golfo Pérsico, para impulsionar sua economia, Nauru é um exemplo notável do lado sombrio desses recursos. A ilha do Pacífico experimentou uma das recessões mais profundas da história, apesar de sua riqueza inicial. A história de Nauru nos ensina valiosas lições econômicas, destacando os mecanismos que influenciam as flutuações econômicas em uma escala extrema. Sendo assim, responderemos como exatamente Nauru se tornou a nação mais rica do mundo, quais foram os erros cruciais que levaram ao esgotamento dessa riqueza e, por fim, como essa pequena nação acabou em uma situação ainda pior a longo prazo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois o conteúdo deste vídeo está riquíssimo e você não vai querer perder os próximos vídeos. A jornada de Nauru começou em 1789, quando exploradores europeus descobriram a ilha, encantados com suas paisagens de praias de areia branca, palmeiras ondulantes e um planalto central verde. A beleza natural da ilha levou os britânicos a apelidá-la de Ilha Agradável. Porém, com o tempo, os primeiros colonizadores se estabeleceram em Nauru, que é apenas 1/3 do tamanho de Manhattan. Inicialmente, os principais recursos da ilha eram cocos e porcos, mas tudo mudou quando um geólogo britânico encontrou depósitos de minério de fosfato de alta qualidade. Em resumo, a riqueza de Nauru não veio do petróleo, mas sim do fosfato. Ao invés disso, os cientistas descobriram fezes de aves marinhas e algas secas, que, surpreendentemente, tinham um grande valor devido ao seu potencial uso em fertilizantes, bem como em produtos cosméticos e rações para animais. Porém, por volta do século XX, cerca de 80% da Ilha Agradável estava repleta desse valioso mineral, uma mistura peculiar de excrementos de aves marinhas e micro-organismos marinhos, até então desconhecida. Isso pode parecer desagradável, mas tornou-se essencial para alimentar a crescente população global na época e rapidamente atraiu o interesse da Alemanha, que governava Nauru naquela época. Já nas décadas seguintes, aproximadamente 80 milhões de toneladas métricas desse recurso valioso foram exportadas da pequena ilha, levando ao desenvolvimento de portos de embarque, instalações de processamento e indústrias de apoio em uma área apenas um pouco maior que o Central Park. No entanto, a situação mudou drasticamente durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha estava ocupada com os conflitos e a Austrália aproveitou a oportunidade para assumir o controle de Nauru. Nesse ponto, a ilha já havia se transformado em uma mina de fosfato offshore. O fosfato era vendido principalmente a taxas subsidiadas, conhecidas como taxas de companheiros, para agricultores na Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha. Infelizmente, décadas de mineração haviam deixado um rastro de destruição na paisagem natural de Nauru, transformando a parte superior da ilha, que antes era paradisíaca, em um deserto árido. Por consequência de tudo isso, a tragédia piorou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadiu a ilha, causando sofrimento aos nauruanos, incluindo trabalhos forçados e massacres em massa. Mas após o término da guerra, Nauru foi devolvida aos australianos e a exploração dos recursos da ilha continuou. Para se ter uma ideia, entre 1945 e 1968, a mineração de fosfato atingiu níveis recordes. Quando Nauru finalmente conquistou sua independência, já estava profundamente enraizado na exportação desse recurso natural. Infelizmente, a ilha havia perdido 1/3 da sua terra para as minas, transformando a paisagem em um deserto lunar árido. E então,
a economia de Nauru tornou-se excessivamente dependente da mineração de fosfato, devido à sua pequena população e à sua localização remota, o que tornava inviáveis muitas outras indústrias. Todas as economias são limitadas pelos fatores de produção, como terra, trabalho e capital, e no caso de Nauru, essas limitações eram extremamente desafiadoras de superar. Enquanto a exploração de fosfato trouxe uma enorme riqueza para a ilha, a maior parte dela já havia sido reivindicada pelas nações que a controlavam como colônia. Essas nações não tinham a infraestrutura nem a experiência necessária para desenvolver outras indústrias. Então os especialistas em fosfato continuaram a explorar essa fonte de renda ao máximo. Eles simplesmente não tinham alternativa competitiva viável. Era evidente que o suprimento de fosfato se esgotaria em 1 ou 2 gerações, mas isso não impediu os habitantes de Nauru de exigirem sua parcela justa. Isso marcou um período da história de Nauru que alguns chamariam de a ilha mais rica do Pacífico. Pouco mais de uma década após sua independência, Nauru ganhou destaque internacional como a nação mais rica do mundo em termos de renda per capita. Em 1981, o PIB per capita era de 27 mil dólares, o que equivale a 80 mil dólares nos dias atuais. Em comparação, o PIB per capita dos Estados Unidos na época era de 14 mil dólares. Isso significa que o nauruano médio era 2 vezes mais rico do que o americano médio. Claro, o período per capita não é uma medida perfeita do bem-estar da população. No entanto, o PIB per capita ainda é a maneira mais simples de comparar as economias entre si e nos dá pelo menos uma estimativa aproximada dos padrões de vida. Mas com sua abundante riqueza de fosfato e a independência política, Nauru estava finalmente indo muito bem. Estrelas do esporte eram aconselhados a se aposentar no auge de sua carreira, e muitos habitantes de Nauru seguiram esse conselho. Afinal, podiam contar com educação e saúde gratuitas fornecidas pelo governo, bem como royalties provenientes das receitas de fosfato das terras. Muitos cidadãos optaram por ficar desempregados, pois tinham essa opção disponível. Ao mesmo tempo, ocorriam eventos bizarros em Nauru. Os carros esportivos se tornaram um acessório de status, apesar do tamanho minúsculo da ilha. Era possível dar uma volta completa na ilha em apenas 1 hora, tornando-a um lugar improvável para corridas de alta velocidade. Um chefe de polícia até trouxe uma Lamborghini para a ilha, apenas para descobrir que ele não cabia no volante. A razão pela qual ele não podia dirigir seu novo brinquedo fazia parte de uma iminente crise de saúde na ilha. Em 1980, um epidemiologista declarou que Nauru estava enfrentando uma epidemia de obesidade. Os fatores subjacentes eram o aumento da riqueza e escolhas alimentares ruins. O consumo de alimentos não saudáveis disparou e em 2002 o país foi classificado como o pior entre 170 nações pela Organização Mundial da Saúde em termos de índice de massa corporal médio. A expectativa de vida de um nauruano era apenas um pouco superior a 60 anos. Alimentos saudáveis tradicionais, como cocos e peixes, foram substituídos por produtos importados. Isso foi mais uma consequência da mineração. A má saúde da força de trabalho também podia ter sérias implicações econômicas. O desafio de encaixar no banco de seu recém-adquirido Lamborghini repentinamente se torna insignificante diante das amplas ramificações dessa epidemia de obesidade. Vamos aprofundar ainda mais a análise da situação de saúde em Nauru, tanto no passado quanto no presente. A dieta predominante consiste em macarrão instantâneo, arroz branco, enlatados diversos e refrigerantes. O tabagismo e o consumo excessivo de álcool também são práticas comuns. A antropóloga da Universidade de Oxford, Amy McLennan, compartilhou durante sua estadia na ilha a seguinte observação: raramente encontrava vegetais, mesmo uma vez por semana. Curiosamente, os habitantes de Nauru estão bem informados sobre os riscos associados à má nutrição e à obesidade. Não faltam programas educacionais nas escolas promovendo uma alimentação saudável. No entanto, o problema principal reside na dificuldade de acesso a alimentos de alta qualidade.
as décadas de exploração de fosfato devastaram o ambiente natural a tal ponto que a agricultura praticamente desapareceu. Além disso, após o declínio da indústria do fosfato, uma recessão econômica assolou a nação, limitando a capacidade da maioria dos naurusianos de comprar alimentos frescos. Durante o período colonial, a população local recebeu apenas uma pequena parcela das riquezas geradas pela mineração de fosfato. Portanto, após a independência, a continuidade da mineração era mais uma necessidade econômica do que uma ganância desenfreada. A dependência da importação de todos os bens, incluindo alimentos e água, não é uma base sustentável para a subsistência. Como o foco estava inteiramente na mineração de fosfato, houve uma negligência significativa em desenvolver indústrias alternativas ou agricultura. Além disso, a terra estava exaurida devido às atividades de mineração, tornando a agricultura inviável. Tudo isso é um exemplo clássico da doença holandesa, mas levada a um extremo devido à limitação dos recursos econômicos em Nauru. Uma estratégia para mitigar a doença holandesa seria a diversificação da economia. Essa abordagem é evidente nas nações do Oriente Médio, que estão ativamente buscando diversificar suas economias. Você pode se aprofundar nesse tema assistindo ao nosso vídeo recente sobre os ambiciosos e questionáveis megaprojetos na Arábia Saudita. A eficácia desses projetos ainda é objeto de um intenso debate, mas pelo menos eles estão fazendo esforço notável, não é mesmo? A necessidade de diversificação não era algo novo para os líderes do país, que tentaram se aventurar em diferentes setores. Um exemplo disso foi o estabelecimento de bancos offshore, o que resultou na concessão de licenças para cerca de 400 instituições financeiras estrangeiras nos anos 1990. Inicialmente, esses bancos nauruanos tiveram um sucesso considerável, mas a estratégia por trás desse êxito era, no mínimo, duvidosa. Os clientes não precisavam visitar a ilha para abrir uma conta bancária, e através de um programa de cidadania econômica, era possível adquirir facilmente a cidadania nauruana, transformando o país em um paraíso fiscal e de lavagem de dinheiro. E graças a isso, o governo arrecadou milhões em taxas, mas isso não resolveu os problemas econômicos de Nauru, uma vez que seus recursos de fosfato haviam se esgotado completamente. Uma abordagem alternativa para lidar com a síndrome holandesa é seguir o exemplo norueguês, que envolve a criação de um fundo soberano projetado para investir a riqueza gerada por recursos naturais de forma a beneficiar as gerações futuras. Infelizmente, essa ideia foi mal executada em Nauru. Investimentos arriscados e fraudes antigas resultaram na perda de grande parte dos recursos, levando o país à beira da falência. Nem mesmo a descoberta de depósitos secundários de fosfato e uma segunda corrida pelo fosfato conseguiram evitar o colapso econômico iminente. O país ficou tão endividado que até mesmo o Banco Central faliu. Suas propriedades no exterior foram confiscadas e sua companhia aérea nacional, que foi lançada na década de 1970, também fracassou. Além disso, Nauru ganhou notoriedade por um dos maiores fracassos na história do teatro de Londres, investindo em um musical chamado Leonardo the Musical, um retrato do amor, que narrava um triângulo amoroso fictício entre Leonardo da Vinci, Mona Lisa e um soldado. Como era de se esperar, o musical se tornou um grande fracasso em um momento em que Nauru não podia se dar ao luxo de sofrer perdas financeiras. Em 2001, o país estava completamente sem recursos de fosfato e a maioria de seus investimentos no exterior havia fracassado. Nesse ponto, Nauru estava à beira da falência total, com PIB de apenas 32 milhões de dólares, ajustado pela inflação, uma taxa de desemprego de 90% e o sistema educacional em colapso. Isso tudo depois de ter considerado o país mais rico do mundo apenas alguns anos antes. Infelizmente, esse é apenas o começo de um dos capítulos mais sombrios da triste história econômica de Nauru no virar do século. Ainda em 2001, um imenso navio de carga norueguês MV Tampa estava buscando ancorar na costa da Austrália. Previamente, sua tripulação havia resgatado mais de 400 pessoas, principalmente afegãs, que estavam a bordo de um barco prestes a afundar. No entanto,
a Austrália recusou a entrada do MV Tampa em suas águas territoriais. Em vez disso, optaram pela chamada Solução do Pacífico, estabelecendo um campo de detenção offshore em Nauru. Para isso, a Austrália compensou Nauru financeiramente por sua colaboração em manter os imigrantes longe de suas costas. Essa iniciativa também trouxe empregos para a ilha e gerou algumas situações peculiares. Nauru, na época, não estava em uma posição de recusar essa nova proposta, dada sua forte dependência em relação à Austrália como parceiro econômico. Mesmo a hostilidade de muitos nauruanos não conseguiu alterar essa política. Para se ter uma ideia, nas últimas 2 décadas, a Austrália intermitentemente usou os serviços de detenção de Nauru para abrigar imigrantes, e essa prática continua até hoje. Essa colaboração, aliada à assistência financeira externa, principalmente da Austrália, tem sido crucial para manter a economia da ilha à tona, embora com dificuldades. E com base em todas essas dificuldades, James Angman, um ex-ministro da Igreja Congregacional de Nauru, que nasceu em 1911 e testemunhou muitas mudanças, lamentou ao New York Parks: "Eu gostaria que nunca tivéssemos descoberto esse fosfato. Eu gostaria que Nauru pudesse ser como era quando eu era criança. Era tão bonito, com árvores, vegetação exuberante e frutas frescas, como cocos e fruta-pão. Agora, olho para o que aconteceu aqui e sinto vontade de chorar." Já em 2005, Nauru encerrou as atividades bancárias offshore e passou a exigir a presença física para a obtenção de licenças bancárias. Essa mudança não ocorreu por uma mudança de coração, mas sim devido à pressão internacional maciça, inclusive dos Estados Unidos, que categorizaram Nauru como um estado pária sobre a Lei Patriota de 2001. Agora vamos falar um pouco sobre os números atuais de Nauru. Começando pelo tamanho, Nauru possui um PIB de apenas 133 milhões de dólares, tornando-a a 3ª menor economia do mundo, ficando à frente de Montserrat e Tuvalu, 2 outras nações microscópicas. Além disso, o PIB limitado é dividido entre uma população pequena, com pouco mais de 12.500 habitantes. Em 2021, o PIB per capita era de 12 mil dólares, colocando Nauru quase exatamente na média global. No entanto, a estabilidade e a confiança em Nauru foram prejudicadas por seu histórico fraco na gestão da riqueza gerada pelo fosfato. Isso incluiu tentativas de se envolver em serviços bancários não regulamentados e políticas polêmicas, como o estabelecimento de centros de detenção terceirizados. O aspecto mais fascinante a considerar é o crescimento. Nas décadas de 70 e 80, experimentou um crescimento impressionante, graças às exportações de fosfato, tornando-se a nação mais rica do mundo. No entanto, a década de 90 viu uma queda abrupta de mais de 90% no PIB após o esgotamento do fosfato. Desde então, a economia demonstrou uma notável resiliência, mantendo uma taxa média de crescimento anualizada de 7%. É importante destacar que esse crescimento foi largamente impulsionado pelos recursos provenientes do centro de detenção com ajuda externa, mas mesmo considerando as circunstâncias, 7% ao ano é um desempenho impressionante. Agora, falando sobre a indústria, o principal setor em Nauru atualmente é a terceirização do centro de detenção de refugiados. Embora essa seja uma fonte de receita lucrativa, não contribui para o desenvolvimento das capacidades tecnológicas necessárias para construir indústrias mais avançadas no futuro, caso esse fluxo de receita singular se esgote algum dia. Sendo assim, aprendemos com a história de Nauru que é importante uma economia diversificada e que a exploração dos recursos naturais deve ser feita de forma inteligente, a fim de não prejudicar o futuro da nação. Ou seja, não é inteligente pensar apenas no retorno momentâneo, mas também no futuro do país, se a exploração atrapalhará outra área, como por exemplo, a agricultura. E você, o que aprendeu com essa história? O que você acha que Nauru poderia ter feito de diferente? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar sobre o vídeo e o tema que você quer para o próximo vídeo. Até a próxima!